Tô grávida. De novo. E agora? Oi, mamães, papais e todos que estão nos assistindo. Começou agora mais um podcast sem caretice. O pod da mãe sem mimimi. E calma, gente, calma. Antes de mais nada, vamos explicar isso, né? Vamos. Ou a gente explica no meio. A gente já vai contar pra vocês antes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações pra ficar por dentro aí de todos os nossos vídeos aqui que a gente fala sobre a maternidade em geral. Recebe aqui várias convidadas, assim, né, de peso pra contar a sua experiência, porque essa troca, né, a gente sabe que quão importante é pra nós, mamães, né, que estamos tentando, ou quem, estamos não, né, vamos pra quem tá tentando engravidar, pra nós que já somos mamães, essa troca de experiência é sempre muito enriquecedora, muito importante. E, enfim, aqui tem muitos assuntos, né, sobre a maternidade abordados. A gente chama profissionais também aqui para tirar as nossas dúvidas, para passar informação de relevância para vocês. Então, não se esquece de seguir também o nosso Instagram. O JV vai deixar aqui, né, para vocês em algum canto da tela, para vocês nos acompanharem. Acompanhe também os outros vídeos que estão aí no canal, né? Tem sobre direitos das mulheres. Estamos no Agosto Dourado, tem conteúdo sobre amamentação fresquinho aí também. Sim, vamos né? dar sequência também hoje, né? Sobre isso, tá? Então, muito obrigada a vocês que nos acompanham, né? Quer falar aí o nosso recadinho também? Compartilha com todo mundo, gente. Não economizem no compartilhamento. Compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas, com as futuras mamães, as mamães e até os papais. Com certeza. E o nosso agradecimento ao nosso patrocinador de hoje, que é o Milkshake Mix. Gente, querem recordar, ter aquela lembrança da infância? Gente, sorvete, todo mundo ama. Milkshake Mix, nosso grande parceiro. Acaba sendo até desafiador a gente não ficar consumindo todo dia milkshake, né? Desejo de grávida, de quem será o desejo? Milkshake Mix, muito obrigada. Está localizado em 2 endereços para melhor atender vocês. No centro da cidade, a Casa do Milkshake, todos os dias, de segunda a sábado, né, no horário comercial. E o melhor, o Milkshake Mix, localizado na Avenida Lauro Correia da Silva, aberto todos os dias até às 10 da noite. O Milkshake Mix fica ali na Avenida Lauro Correia, no posto piloto. Leva a sua família para ter aquela memória, aquele sabor de infância que a gente sabe, né? É uma delícia. A gente, quando traz aqui para o estúdio, todo mundo fica doido. Então, mais que recomendado. E o nosso agradecimento ao Milkshake Mix. Sim. Bom, vamos apresentar, então, nossa convidada mais que especial. Ela que é, gente, uma boneca, um doce. A vozinha dela, assim, delicada. Parece que vai quebrar. Linda. Enfim, influenciadora, empreendedora na área de beleza. Mamãe da fofura. Com vocês, Áquila. Oi, gente. Prazer estar aqui. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Áquila, a gente quer, como, né, já é costume aqui, virou tradição, da gente sempre perguntar um pouco, né, na verdade, pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre quem é a Áquila, além das redes, né, para o pessoal conhecer um pouquinho. Legal. Então, meu nome é Áquila, tenho 30 anos, sou agora mamãe da Helena. A Helena é a minha realização da vida, né? Meu maior sonho da vida era ser mãe. E casada com o Diego, tenho um salão de beleza há 10 anos, amo o que eu faço, sou muito realizada na minha profissão. E é isso, sou irmã de 7 irmãos, né? A gente tem uma família muito grande, então meu maior sonho era ser mãe por já vir de uma família muito grande, né? E aí vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje. E uma pergunta em cima da sua apresentação. Você quer ter uma família grande? Olha, eu sempre quis. Depois que a gente é mãe, a gente começa a mudar algumas coisas, né? Mas a gente tem planos, sim, tem planos. Legal. E assim, não faz muito tempo que você é casada, né? Quanto tempo faz? Vai fazer 3 anos. Nossa, gente, como passa rápido. Parece que foi ontem que você casou. Vai fazer 3 anos. Nossa, eu achei que ela ia responder há 1 ano e meio. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Não é clichê quando a gente fala. Aliás, é clichê, mas é verdade. É muito real. Né?
E como tá a Helena? Tá aí começando a introdução alimentar. Gente, que delícia essa fase, né? Eu acho que até agora, os 6 meses, ela vai fazer 7 daqui a 2 dias. É a fase mais gostosa. Ela tá muito fofa, ela interage demais, tá aprendendo um monte de coisa, tá quase engatinhando, tá comendo muito, comendo super bem, tá super gordinha, tá uma delícia, gente. Aquela fase que você olha e já abre sorrisão espontâneo, né? Ela já acorda sorrindo, ela é muito fofa. A gente vê ali, né? Nossa, o sorriso dela é encantador, assim. E ela tem bastante cabelo, Muito né? cabeluda, muito cabeluda. Tinha bastante azia na gestação? Nem um dia, nunca tive. Olha Jurava só, que ia tá ser vendo? careca. Tá vendo, mamães? Não se iludam. Nada Eu a me ver. iludi e vieram 2 carecas. Ai. E como que foi a primeira fase ali, né? A gente sempre pergunta quando recebeu o positivo, né? Você já era uma coisa que você esperava, né? Que você falou aí que você queria muito ser mãe, mas e aí, como foi o choque de realidade? Tipo, é real, assim? Como que foi essa primeira notícia, primeira reação? Então, gente, eu lembro que eu tinha conversado muito com meu marido, falando assim, ó, 1 ano de casamento a gente já começa a tentar. E ele, vamos esperar mais um pouco, vamos curtir mais, tal. Mas eu tinha uns probleminhas que eu jurava que eu ia demorar pra engravidar. Então, eu falei, não, vamos começar a tentar, porque eu acho que não vai ser rápido. Meu próprio médico falava, olha, eu acho que vai demorar um pouquinho mais e tal. E aí, como a gente sempre quis ter mais de um filho, eu falei, então vamos começar logo pra não ser mãe velha, né? Aí, tá bom, ele concordou, então tá bom, vamos tentar 1 mês. Se não for no primeiro mês, a gente espera mais um pouco, ano que vem. Gente, eu engravidei no primeiro mês de tentativa. Gente. Foi. E aí, quando veio o positivo, eu tava uma mãe muito preparada. Eu tinha comprado um macacão branco pra fazer surpresa pra ele. E aí, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, sem acreditar, mas eu fiquei muito, muito feliz. E eu lembro que era um dia que eu ia trabalhar, foi um sábado. Eu acordei cedo, fiz o teste, escondidinho no banheiro lá, tal, chorei, me emocionei pra caramba. E eu falei, vou fazer o de sangue pra ter certeza, né? Aí passei no laboratório, fiz o de sangue. E aí passei o dia inteiro morrendo de vontade de contar pra ele, mas eu me segurei. Aí cheguei em casa, fiz uma surpresa, ele ficou todo feliz. Ficou mais assustado que feliz, na verdade. Mas sim, foi muito bom, era muito desejado. A gente sempre falou muito de filhos, né? Desde o namoro e tal. E aí a família toda se emocionou. Minha mãe, meus pais, eles já têm 5 netas, né? A Helena é a 6ª neta. Então eu achei que a reação deles ia ser mais tranquila, mas eles se emocionaram muito, acho porque eu sou a caçula. Então, nossa, eles ficaram assim como se fosse a primeira neta, sabe? Que delícia. Então, assim, a família toda se emocionou junto. Foi muito bom mesmo. Minha gestação foi muito desejada. E foi, assim, uma gestação tranquila, né? Pelo que eu acompanhei, assim, você treinou bastante, trabalhou, né? Bastante. Conta como foi essa experiência do seu trabalho, assim, né? Na gestação, durante a gestação. Sim, então, eu lembro que quando eu engravidei, como eu, assim, eu não sabia que ia ser tão rápido, minha preocupação era, eu sempre tive noivas programadas para mais de 1 ano, né? E aí eu fui olhar minha agenda, quando eu descobri, falei, meu Deus, deixa eu ver quando que ela vai nascer. E aí eu não tinha noiva naquele mês, deu certinho, falei, ufa. E aí no mês seguinte eu já tinha. Então eu trabalhei normal os 9 meses, graças a Deus não tive nada, foi muito tranquila. Muito tranquila mesmo minha gestação. Eu falo que pela gestação eu teria uns 5 filhos, porque foi muito tranquilo. E aí, quando foi no finalzinho, eu quis me afastar um pouquinho antes pra curtir mais, porque ela nasceu em janeiro, e final de ano o salão é aquela correria, Loucura. né? Trabalhando todos os dias até muito tarde. E aí, eu parei com 36 semanas. Falei, agora eu vou curtir, vou ficar descansando em casa e tudo mais. E eu tava muito tranquila, porque eu não tava ansiosa, porque eu trabalhava muito, eu não tinha nem tempo de ficar ansiosa. Mas quando eu fiquei em casa, eu fiquei ansiosa. Então, eu fazia até alguns vídeos, assim, querendo que ela nascesse logo e tal. E ela vai nascer de 40 semanas exatas, né? Então, ainda fiquei 1 mês em casa, descansando. Mas foi muito gostoso, passei o final de ano muito barriguda. Ela nasceu dia 9 de janeiro, então foi muito tranquilo a minha gestação com o trabalho. Consegui atender todas as noivas que eu tinha programada, todas as clientes.
como eu trabalho com química, algumas coisas ficaram meio Isso que eu restritas, ia né? perguntar se, tipo, você parou de fazer essa parte, se tinha uma ajudante ali pra fazer. Essa parte eu tive que parar, né? Porque realmente não é aconselhado. Então, a gente tem outras salas lá no estúdio. Eu ficava em outra sala para não ficar respirando, inalando as químicas e tal. Mas do restante, vida normal. Vida normal. Aham. E era, assim, pra fazer uma maquiagem, né, de noiva, demora um tempinho. Você ficava de pele, foi tranquilo pra você. Foi. Você não inchou? Não enchei nada. Nada. Gente. O que acontecia? Às vezes, né, lá pros 7, 8 meses, eu tava sentindo mais cansaço, né? Então, eu tinha alguns intervalinhos que eu esticava minhas pernas lá no sofazinho que a gente tem no estúdio. E aí, eu descansava um pouquinho. Mas eu tentava ter um intervalinho entre uma ou outra cliente, assim, quando dava, né? Mas no finalzinho, assim, foi ficando um pouquinho mais cansativo, né? Lá tem escada, então subia a escada mais ofegante. Fazia as coisas um pouquinho mais devagar, mas foi tranquilo. Ai. E assim, você fala tão doce, assim, o seu jeitinho de falar. Dá umas surtadas, assim? Porque eu tô com surtadas agora ainda, amiga. Com certeza. Eu falo assim, eu melhorei muito. Porque quem me vê, fala, nossa, você é muito calma, você é muito tranquila. Mas isso foi algo trabalhado em mim de uns anos pra cá. Porque eu sempre fui muito nervosa mesmo. Nossa, não parece. Só A que eu voz era aquele... bem calminha. É, né? Fala devagar. Mas eu era aquele tipo de pessoa que nunca foi de demonstrar muito. Então, eu sofria muito, sabe? Tinha até gastrite nervosa. Então, eu acho que eu aprendi a controlar melhor isso. Mas, na maternidade, eu achei que eu ia surtar mais. E não, eu consigo levar as coisas com mais leveza do que eu imaginava, sabe? Nossa. Graças a Deus, por enquanto. Né? Vamos ver. Vamos ver depois. Depois do quê, dona Áquila? Olha, eu mais. acho que nós poderíamos falar, para dar sequência no assunto, nós poderíamos falar da sua gravidez? Da minha? Da minha também não é. Conta logo essa novidade. Conversa com a gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, em primeira mão, hein? Ninguém quase Olha sabe. só. Estou grávida de novo. Detalhe. A Helena só tem quanto? 6 meses. Vai fazer 7, gente. 2 dias. Mas, gente, foi um susto porque a gente não achava que ia ser tão rápido. Mas já estava nos nossos planos. A gente sempre quis filhos próximos de idade, sabe? Não imaginava que ia ser tão próximo assim. Mas a gente sempre quis. Então, a gente tá super feliz. Que bom, parabéns. Parabéns. Primeiramente. Obrigada. E assim, a gente fica, né, com esse sentimento assim, meu Deus, e agora, né? Porque parece até que o nenê vai, assim, vir logo, né? Nossa, mas não, tem 9 meses ainda. 9 não, quantas semanas você tá? 10 semanas. 10 semanas já, tá bem no comecinho. 2 meses já passaram, né? Mas tem um tempinho ainda, né? A Helena vai tá com 1 ano e 2 meses. Um bebê, né? Um bebê, pra nós, né, para as mamães de casa que já têm filho, principalmente nessa faixa etária, assim, ó, as minhas vão fazer 2 anos, da Aline já tem 2 anos, e a Helena tá com 6 meses, aí começando uma fase totalmente nova, né, porque vai engatinhar, vai começar a andar, vai ter outras habilidades agora que requerem um pouco de atenção, então pra quem já é mãe, já fala assim, gente, um bebê. Que delícia ou que assustador. E pra... Corajosa. Os comentários começam, nossa, que corajosa você. E pra você, Áquila, na hora que viu o positivo? Olha, eu fiquei assustada, confesso, porque foi muito rápido de novo, né? Eu já entendi que eu engravido muito rápido, então a próxima eu vou ficar um pouquinho mais esperta. Mas, por ser algo que a gente queria muito, eu fiquei feliz, com certeza. Mas eu acho que essa fase que a Helena tá... Por não ser uma... Lógico, dá trabalho, tem que ter muito cuidado, enfim. Só que se fosse uma fase que ela tivesse, talvez, andando e tudo mais, talvez eu acho que eu teria segurado um pouco, sabe? Mas eu acredito assim, né? Tem que olhar sempre o lado bom de tudo. Então, elas vão passar por muitas fases juntas, né? E uma coisa que eu fiquei muito feliz... Porque eu tava vendo que até os 3 anos e pouquinho, a criança não consegue guardar memórias ainda, né? Quando ela tiver, por exemplo, adulta, ela não vai conseguir guardar memória. Então, a Helena não vai lembrar da vida dela sem a irmã. Eu achei isso muito bonito, é sabe? verdade. Muito legal.
E então eu sempre comecei a olhar, depois que eu descobri todos os lados bons, sabe, de ter 2. E uma coisa que eu escutava também de mães de bebês próximos, assim, é que chega uma fase que eles dão menos trabalho do que ter um, porque um brinca com o outro, sabe? Sim. Então, eu tô tentando sempre olhar por esse lado, pra não sortar. Mas eu acredito que quando o segundo bebê nascer, vai ser uma fase muito desafiadora, porque a Helena vai ter 1 ano e 2, eu não sei como que vai ser. Tem a fase ali do primeiro mês, que não é fácil, né? Uhum. Com a Helena não foi nada fácil, então isso com certeza me preocupa um pouco. Mas não vou me preocupar agora, vou deixar pra Cada passar. coisa no seu tempo. Exatamente. É. Então é isso. Mas você sabe que quando as minhas filhas nasceram, eu peguei e falei assim, meu Deus. Quando minha mãe falou que não ia dar pra ela ir na minha casa. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer com as 2 nenéns? Aí ela, eu já falei pra você na maternidade. Deus capacita. E realmente, agora, de repente, se você pegar o seu sobrinho, que de repente, uma idade próxima, por exemplo, da Helena, você vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Não, quando é o seu, é tudo normal, né? Você vai dar conta e é aquilo que você tem. Então, você vai dar conta. Então, a gente leva, né? O mantra, né? Vai dar tudo certo e Deus Amém. capacita. Pensar, né, você falou aí, né, que o primeiro mês foi difícil e tal. Qual que foi o seu maior desafio? Com Nesses certeza. 6 meses. Com certeza a amamentação, gente. Meu Deus. O começo da amamentação, pra mim, foi terrível, terrível, terrível. Eu sofri muito com fissura. Eu acho que eu fui amamentar sem dor depois de 1 mês. Então, o primeiro mês pra mim foi bem, bem complicado mesmo. Por essa questão só. A Helena teve bastante cólica também, então ela chorava muito durante o dia. À noite até que nem tanto, mas durante o dia era colo 24 horas, então, nossa, eu ia até fazer massagens quando eu conseguia, porque eu era toda travada aqui em cima de tanto colo e tanto peito. Mas passou, e quando a gente tá nessa fase, parece que nunca vai passar, né? Meu Deus, que mês infinito. Na verdade, eu acho que os 2 primeiros meses foi infinito. Mas passa. E depois você esquece mesmo, né? Esquece. E é verdade. Então, eu até comento com meu marido, eu falo, gente, você lembra quanto de cólica que ela teve? Ele, ela quase não teve cólica. Mas teve, e não foi fácil, não. Mas eu acho que a pior fase, assim, foi a questão das fissuras do peito. Do resto, tá sendo até tranquilo, sabe? Assim, nada do que eu não imaginaria que fosse. Porque, assim, bebê dá trabalho, bebê chora, enfim, tem as suas demandas, né? Mas lá em casa é tudo muito bem dividido, assim. O meu marido me ajuda muito. Me ajuda não, ele participa, Cumpre o papel dele. Cumpre o papel dele. Mas é muito mesmo. Então, assim, desde o primeiro mês, quando eu voltei a trabalhar, ele me ajudava em tudo. Eu deixava com ele e ia tranquila. Então, se não fosse assim, talvez eu não me encorajaria a engravidar de novo, né? Então, foi por isso. E você teve alguma ajuda profissional na parte da amamentação? Ou... Tive. Eu procurei logo, acho que no segundo dia que eu saí do hospital. Porque foi aquele dia da pujadura que tava terrível. E aí, me ajudou. Acho que eu tentei de tudo mesmo. Mas foi só com 1 mês que foi melhorar. Mas eu procurei, eu fiz tudo que eu tava ao meu alcance, assim, pra conseguir amamentar tranquilo. Porque desistir pra mim não era uma opção. Mas olha, não foi fácil. E é interessante você comentar isso, porque a gente tá no mês de agosto, né? Que é o mês de campanha, né? Do Agosto Dourado, de incentivo mesmo à amamentação. A gente teve um episódio incrível, inclusive... Assistam o episódio com a Josi, tem muita informação muito rica lá sobre a questão da amamentação, né? Sim, ela deu algumas dicas Deu também. várias dicas. Nossa, ela abriu aqui o leque de coisas. Legal. E você chegou a se informar em relação à sua gestação agora? Como que vai ser? Você vai dar continuidade, né? O seu médico te orientou alguma coisa? Porque você está amamentando a Helena ainda, né? Sim, eu amamento ainda. Então, quando a Helena estava com 5 meses, por eu trabalhar muito, às vezes no final de semana eu ficava desde manhãzinha até muito tarde fora de casa, eu tentava tirar o máximo de leite que eu conseguia, mas às vezes não era o suficiente para ela passar o dia. E aí, com muita dor no coração, eu comecei a suplementar com fórmula. Então, facilitou um pouquinho na questão do trabalho. E quando eu soube da gravidez, foi até um alívio, sabe? Porque eu falei, acho que o desmame vai ser mais tranquilo. Porque ela aceitou a fórmula muito de boa. Com 1 mês de vida, quando eu comecei a trabalhar, eu já dava o meu leite na mamadeira e nunca teve confusão de bico, nunca teve nada disso. Então, assim, ela já era acostumada com mamadeira, agora já se acostumou com a fórmula quando precisa. Então, o desmame que vai acontecer
em breve, né, infelizmente, eu acredito que vai ser tranquilo também. Mas eu procurei a orientação do meu obstetra e ele falou, olha, a princípio pode continuar, mas antes do bebê nascer tem que parar para produção do colostro, né, que é muito importante pro bebê que vai nascer. Então, eu acredito que mais 1, 2, até uns 3 meses no máximo eu vou tentar amamentar. Mas assim, me cortou o coração, né? Foi uma das primeiras coisas que quando eu descobri a gravidez eu fiquei pensando, vou ter que tirar, né? E é uma ligação muito forte, né, da mãe com o bebê. Então, confesso que isso mexeu muito comigo. Mas me tranquilizou por ela já estar acostumando um pouquinho mais com a fórmula. E a introdução alimentar também, que começamos e tá sendo muito bom, né? Ela tá aceitando muito bem. Então, já tinha diminuído um pouco, né? Então, eu acho que vai ser mais tranquilo. Naturalmente já tá, né? Já tá caminhando, né? Já tá caminhando pra isso. Que bom. Sim. São fases, né? Cada fase tem os seus, né, claro, suas coisas difíceis, mas tem também, como você falou, enxergar pelo lado bom, Sim. né? E aí, com isso, a gente consegue ir levando com mais leveza, assim. É incrível que eu vejo que você transmite muito isso, né, nas suas redes, né? Lá no Instagram e tudo. E como que você lida com essa questão da exposição, assim? Que eu falo porque, às vezes, eu fico pensando na questão de mostrar a Lia, sabe? E eu vejo que toda vez que eu posto mais ela, o pessoal gosta, muito, né? Curte, engaja e tal. Mas rola uma preocupação, né? Não sei você. Mas o Leandro fica, nossa, né? Tipo, de ficar, sei lá, mostrando muito ela, sabe? E assim, a gente tá falando de bebês, né? Que nós tomamos as decisões por eles, né? Eu ouvi até um podcast sobre isso recentemente, né? Do tipo, será que daqui a uns anos... Porque a Lia tem até Instagram. Será que daqui a alguns anos ela vai gostar de ver que eu postava as coisas dela, sabe? Do tipo, rola uma encanação assim ou não? Olha, da minha parte, às vezes eu já pensei um pouco nisso, assim, por ouvir muito. Por exemplo, minha mãe, né? Ela acha que eu exponho demais. O meu marido nem tanto, ele não se importa. Ele até incentiva, sabe? Ele até gosta. Ele gosta. Mas, lógico que me preocupa. Eu fico pensando também no futuro. Falo, será que no futuro ela vai olhar e falar, nossa, por que a minha mãe postava tudo de mim? Será, sabe? Talvez ela vai ser uma pessoa que não vai curtir isso, exposição, né? A gente não sabe. Mas, até então, por eu tomar as decisões por ela. Então. E é muito isso, né? Quando eu posto as coisas da Helena, meu Deus, é outro nível, sabe? De interação. As pessoas curtem muito e eu gosto de compartilhar, né? Acho que por ser algo também que eu desejei muito viver, eu sempre gostei muito de acompanhar outras mães que compartilhavam o dia a dia com o bebê. Eu aprendi muito também nas redes, sabe? Então, eu gosto de compartilhar, de dividir experiências e tal. Então, a princípio, eu não me preocupo tanto com a exposição, mas eu sei que pode chegar um tempo que eu vou ter que talvez diminuir um pouco isso, né? E tudo mais. A gente... como fala, não tem como fugir muito, né? Porque a gente vive num mundo totalmente digital. Sim. Né? Então, assim, só de elas... Por exemplo, eu trabalho com celular. Então, assim, só de da Lia ver eu mexendo, né? Ela já entende, né? Tipo, né? Então, quando ela, por exemplo, tá aqui no sofá, assim, no meu celular, e ela vê, ela quer pegar, inevitável, e ela fica lá com o dedinho. Já nasce sabendo, né? Como que pode, assim, né? Eles observam muito nessa fase, né? Tipo, eles acabam absorvendo muita coisa, né? Que a gente faz. Então, assim... Até o Júnior fala, né? Pô, como que eu vou privar meu filho se, né, todo mundo não tem? Então, a gente vive num mundo assim. Então, acho que cautela, né? Eu acho que limites, né? Tudo que é demasiado, assim, tem o seu lado prejudicial, né? Então, eu me preocupo, assim, e eu maneiro, sabe? Então, eu tento intercalar, sabe? Assim, quando eu vejo que eu tô postando muito ali, sabe? Eu não sei, é uma neura, assim, que eu acabei criando por conta disso, sabe? Às vezes, dependendo da roupa que ela tá, da posição que ela tá, eu me preocupo, sabe? Um monte de coisa. Até isso tem agora pra mãe pensar. É verdade. Mas a gente vê a foto, assim, do filho e fala assim, gente, é muito perfeito pra não postar. É verdade, né? A gente quer compartilhar. As meninas tomaram conta do meu Instagram. Eu acho que nem tem foto minha, sozinha mais. Não sei nem tirar selfie mais sozinha. Eu posso estar toda estranha, mas se elas estão perfeitas, tá ótimo. É bem isso. E questão de rede de apoio?
Você tem alguém que te ajuda hoje? Você e seu marido, vocês se viram? Como é que é? Então, por ele trabalhar em casa, ele me ajuda bastante, né? Quando eu preciso trabalhar e tudo mais, a gente se reveza bastante. Mas a minha mãe é um super suporte quando a gente precisa. Ela mora pertinho do meu trabalho, então no comecinho, às vezes, quando a Helena só tava no peito, no intervalo do atendimento, eu ia lá, amamentava e voltava. Até no comecinho também, assim que ela nasceu, foi minha mãe também que deu o maior suporte pra gente. Mas com o segundo bebê, eu vou precisar, acho que um pouco mais, né, de ajuda. Mas, com certeza, minha mãe é uma super rede de apoio. Minhas irmãs também. Você tem 5. A gente é em 5, né? E tem mais 3 irmãs e um irmão. Então, as meninas me ajudam muito quando eu preciso. Eu levo no estúdio, eu falo, gente, quem tá livre aí? Não, todas são mães? Das suas irmãs, todas são mães? 2 são, uma ainda não. Então. E elas têm filhos já maiores, né? Porque você é mais nova, né? Então, nossa, imagina. Já ajuda. Eu ter uma irmã, viu? Fica o recado pra minha irmã. Em casa nós somos também em 5 no total, né? Sou eu e mais 4 irmãs. Porém, as minhas irmãs têm filhos, mas as minhas são as caçulas, mas todas têm filhos pequenos, né? Então, eu não consigo... Logo que eu fiquei internada durante 12 dias, né? Depois do nascimento das meninas. Eu tive um apoio muito grande, porque as minhas irmãs revezavam para dormir comigo, né? No hospital. E o Renan vinha um outro horário, mas à noite era elas que revezavam. Deixava os filhos delas para irem lá. Então, foi perfeito. Porém, a vida segue, né? Cada uma tem os filhos pequenos. E aí, depois que eu fui para casa... Toma que o filho é seu. Então, acaba sendo. É uma logística totalmente diferente, né? Um bebê para 2, porque se uma irmã sua te ajuda, você não vai querer deixar os 2 bebês com uma só, né? Fala assim, nossa, é muita criança para dar conta. Mas aos poucos vai se ajeitando e você vai conseguindo aumentar um pouquinho essa rede de apoio. Ou até entre elas, já que as crianças, que os filhos, os seus sobrinhos são maiores, né? Então, consegue facilitar mais. Sim. Mas de imediato, assim, é mais complicado conseguir uma rede com 2 crianças. Sim, eu fico imaginando muito isso. Eu já tô sofrendo, gente, no parto, sabe? Fico pensando, eu vou ter que ficar 2 noites no hospital sem ver a Helena. Meu Deus do céu! Tem tudo isso, né, que a gente pensa. E aí, com certeza, eu vou precisar, porque ela vai ser muito pequenininha ainda, então... Mas eu sei que as avós, as irmãs, estão todas, assim, super prontas se eu precisar. As minhas irmãs, eu lembro que no começo passava o dia comigo, sabe? Me ajudava muito e eu acho que ajudava muito num apoio também emocional, né? Não só ajuda com o bebê ou comigo, fazendo comida, alguma coisa, mas o emocional, a presença de estar ali, sabe? Ajudava muito. Então, eu sou muito grata a elas. E faz muita diferença pra cabeça da puérpera, né? Demais. Eu ia perguntar... Olha, eu fico... Toda vez acontece isso. Eu fico focada... vou perguntar, e eu fico focada na pessoa respondendo, e eu esqueço. Aí foge. Mas, então, eu vou fazer uma pergunta. O seu parto foi natural? Isso, era isso. Aí eu conheci... Eu conheci os... eu sigo a fotógrafa, né? E eu vi as fotos. Conta pra gente um pouquinho, porque assim, as imagens dizem por si só, né? E foi, pra quem, por exemplo, eu não te conhecia. E foi muito emocionante olhar as fotos, ver a chegada, o seu marido, né? Todo parceiro ali do lado. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa expectativa versus realidade, né? Porque a gente imagina muita coisa e quando chega ali no dia... Não é exatamente, de repente, como que a gente imagina, né? Então, como foi a sua expectativa versus realidade do seu parto? Gente, parto normal. Você se preparou muito, né? Sim, era meu sonho também ter parto normal. A minha mãe, que teve um monte de filhos, foram todos naturais, né? Naquela época era natural, né? Hoje em dia ainda tem uma analgesia pra dar uma ajudadinha. Mas eu sempre quis muito, por diversos motivos, né? Vários benefícios, uma recuperação um pouco mais tranquila e tudo mais. Então eu queria muito. Então me preparei, fiz tudo que estava ao meu alcance, me exercitei e tudo mais. Trabalhei, me mantive super ativa a gestação inteira também, porque eu sei que isso me ajudava muito. O último mês que eu fiquei em casa, eu fazia muito exercício em casa na bola. Eu fiz fisioterapia pélvica, fiz tudo. E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, eu fiquei super animada, gente. Porque assim, eu ia dormir todo dia. Ai, será que é hoje? Ai, será que é hoje? Qualquer sintominha, ai, será que é? E aí, eu tive um alarme falso 2 dias antes dela nascer.
Aí eu tive umas contrações bem ritmadas e sangramento. Aí eu avisei meu médico, ele falou, ó, sangramento, vamos ficar esperto, vai lá pro hospital pra eu te examinar. Chegou lá, eu não tinha nenhum centímetro de dilatação ainda. Aí ele falou, ó, volta pra casa, não vai ser hoje, vamos nos falando, mas não vai ser hoje. Beleza, voltei pra casa, passei aquele dia normal, outro dia normal. Quando foi na segunda-feira, na madrugada de domingo pra segunda, começou as contrações de novo. Eu falei assim, pode ser que também seja outro alarme falso, né? Só que isso era 2 da manhã e começou a intensificar muito rápido as dores, sabe? Aí eu lembro que o dia que eu tava dormindo, eu falei, não vou acordar ele, vai que é um alarme falso. Eu desci pra sala e fiquei na bola lá e cronometrando, né? Aí o negócio começou a pegar, falei, eu acho que agora é. Aí eu tenho uma amiga que trabalha na Unimed, maravilhosa, Rebeca, inclusive, um beijo, Rebeca. Ela me ajudou muito, então ela falou, Akla, vamos nos falando, vai me falando aí como é que tá seu nível de dor. E entrei em contato com o meu médico também. E aí foi. Quando foi umas 5 da manhã, já tava assim, com bastante dor. Aí ela falou assim, vai pro chuveiro, fica um tempo lá, toma um banho e se intensificar mais, vem pra cá. Falei com o meu médico, ele falou a mesma coisa. E aí eu fui tomar banho, lavei meu cabelo, sequei, fiz babyliss. Coloquei uma playlist, que era a playlist do parto, orei. Falei, meu Deus, eu acho que é hoje, não é possível. E eu tive sangramento de novo. E aí, conversei com o meu médico, ele, beleza, vamos se encontrar, acho que era 6 da manhã no hospital. Aí, cheguei na porta do hospital tremendo, eu tremia muito, gente, de nervoso, muito, muito, muito. E porque a gente não sabe o que espera, né? Uhum. E as dores já estavam muito fortes. Aí, eu lembro que meu marido pegou na minha mão, a gente fez uma oração muito linda no carro, porque eu sabia que ia sair de lá, era uma vida nova, né? Então, chorei horrores, entrei, aí até fazer a triagem e entrar pra sala de pré-parto, foi uma eternidade, né? Ali mesmo já que eu tava com muita dor. Na hora que eu cheguei, eu falei pra uma das enfermeiras, eu falei, nossa, eu podia estar com, sei lá, uns 7 centímetros de dilatação, né? Pra esse negócio acelerar logo. Na hora que o médico chegou e fez o exame, ele falou, nossa, 7 centímetros de dilatação. Nossa! Falei, uau, fiquei super animada e tal. Aí ele fez o cardiotoco lá e falou que eu tava com limite da contração, sabe? Que era 100. Nossa, as contrações estão bem potentes, você tá com uma dilatação boa. A bebê ainda tá alta, mas vai mudar, então vai pro chuveiro, fica lá, daqui a pouco eu volto pra te examinar. Aí fui pro chuveiro, fiquei 2 horas lá. Gente, aquelas 2 horas, meu Deus do céu, foi terrível. Aí ele voltou, ele falou assim, olha, eu não vou ficar fazendo vários exames de toque, mas quando você sentir que alguma coisa mudou, que tá muito intenso, eu te examino de novo. Beleza. Aí passou as 2 horas, eu falei, doutor, me examina, certeza que agora tô quase parindo, não é possível. Aí ele examinou 7 centímetros ainda. Aí eu falei, meu Deus, vai demorar muito ainda e tal. Eu sei que ficou mais horas e horas, ele estourou minha bolsa pra ajudar. Não tinha estourado ainda? Não, ele estourou minha bolsa e passou, isso já era umas 10 da manhã, 11 da manhã. E a bebê continuava muito alta. Aí a gente testou várias posições, só que eu tava num nível de dor que eu não conseguia muito mudar de posição. Eu tinha medo de mudar de posição e a dor aumentar. Quando ele estourou a bolsa, eu lembro que cada contração que vinha, saía muita água e era uma dor, assim, terrível. Aí eu pedi analgesia. Até então eu não queria, né? Queria tentar o mais natural possível, mas eu pedi analgesia. E demorou muito fazer efeito, demorou muito aplicar, né? Porque tem toda a preparação do anestesista e tal. Mas quando aconteceu de aplicar, eu fiquei esperando agir e não tinha, gente. Eu sentia muita dor ainda. Ele até falou, não sei o que aconteceu com você, mas parece que a anestesia não pegava, sabe? E aumentava a dose, aumentava, e eu sentia muita, muita dor. Aí a gente testou uma posição lá de ficar de cócoras na maca. Pra eu subir na maca foi, meu Deus do céu, muito difícil. E aí depois eu não quis mudar de posição, não queria parir na cama, eu queria parir na banqueta, mas por fim foi na cama mesmo, na maca. Quando eu fiquei nessa posição, a nenê desceu bastante, já tinha dilatado os 10. E aí a gente ficou um tempão ainda, sem conseguir me mover. Aí ele falou, vou te examinar de novo, só que agora eu vou precisar que você me ajude e tal, porque como eu pedia pra anestesia aumentar, porque eu ainda sentia muita dor, eu não sentia vontade de fazer força. Entendi. A anestesia acho que inibiu essa vontade, sabe? Então, eu fiquei na posição ginecológica e falei, tá pronta pra nascer, a cabecinha dela tá aqui, você tem que fazer força. Eu tive que aprender a fazer força na marra, sabe? E aí foi muito difícil. Gente, essa parte... Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali no expulsivo, porque
a gente perde o controle do tempo, né? Mas eu fiquei um bom tempo no expulsivo. Aí teve uma hora que ele falou assim, ó, o batimento dela tá caindo. Você precisa... Meu Deus. Isso já era, sei lá, ela nasceu 2h30 da tarde. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou dar tudo de mim. Eu preciso me concentrar, o que eu aprendi na fisioterapia pélvica, eu vou fazer. E aí eu acho que eu fiz umas 3 forças depois que ele falou isso, ela nasceu. Eu tava de olho fechado, assim, e daqui a pouco eu senti o quentinho dela aqui. Foi a melhor sensação do mundo, sabe? Mas, gente, parto normal é uma loucura. Mas é aquilo, o bebê saiu, acabou. Nossa. Minha recuperação foi muito tranquila. Imagino. Muito. Aliás, não imagino. Foi muito. Eu acho que assim, eu tive um certo incômodo por ter levado uns pontinhos, uns 3 dias. Depois os pontinhos caíram, vida normal. Foi muito tranquilo mesmo. Gente. A gente ouve, assim, um relato. Não. Você não fica tensa junto? Eu tava tensa aqui. Mas, tipo... Não, isso porque nós já estamos aqui com você. A Helena tá com 6 meses, mas a gente fala, gente, como assim? E o final disso? Mas você sabe que eu jurava que quando eu tivesse o primeiro parto, o segundo eu ia ficar muito mais tranquila, né? Mas eu penso, meu Deus, eu tenho que parir de novo, não! Até porque, né, cada gestação é diferente. Exato. Você não sabe como que vai ser. Eu gostaria muito, se eu tivesse outro filho, de tentar, né, o parto natural, normal, enfim. Porque eu queria viver essa experiência. Embora, assim, né, isso não vai mudar em nada lá na frente, né? Mas eu queria viver essa experiência, assim. A minha mãe fala, não, o meu foi 3 cesáreas, né? Tipo, tranquilamente, assim, não queria passar dor. Eu acho que é muito particular de cada mulher, né? Sim. Tem mulher que realmente, cada uma tem seu limite de dor. Então, quando eu fui me preparar, né, a minha obstetra falou muito isso. Ela falou assim, você já passou por alguma vez por isso? Por essa dor? Não, então você não sabe até que ponto o seu corpo, né, o seu psicológico aguenta ali. Então, assim, vai sem expectativa nenhuma, o que tiver que ser, vai ser. E foi bem assim que eu fui, sabe? Bem, beleza, o que der pra ser, vai ser e tal. Então, vamos ver, né? Vamos ver se meu outro... Porque a Lia não colabora muito, não. A Lia queria sair. Ali, né, não quis colaborar pra mim, né? Nesse sentido de descer ali e tal. Ah, entendi. A Lia Você chegou a entrar em trabalho de parto, assim? Entrei, a minha bolsa estourou, né? Eu fui pro sim. hospital... como, tem um termo que fala, bolsa rota, que eles falam? Sim. É bolsa rota. Então, é até engraçado, porque quando chega ali, né, as enfermeiras... Quando vão falar, passar informação, tudo, bolsa rota e tal. Só que a Lia, ela tava torta. Minha barriga tava totalmente, assim, deformada, assim. Ela tava torta e ia ter que fazer manobra, essas coisas. E como eu cheguei lá no plantão e era a minha obstetra que tava, eu já quis aproveitar. Ah, entendi. E eu fui. Aí eu fiquei 4 ou 5 horas ali em trabalho. Mas dilatou um dedinho ali. E a Lia toda torta alta, enfim. Aí eu falei, vamos pra cesárea, porque eu já quero que ela nasça logo. Eu tava muito ansiosa. E como eu peguei um período de pandemia, eu não fiquei ativa, fiquei em casa, né, de lockdown na minha gestação. Nossa. Então foi assim, ansiedade, enfim, né, não consegui por conta de probleminhas que eu tenho na coluna mesmo, eu não conseguia me exercitar, eu tinha muita dor. E aí eu, enfim, fiquei bem tranquila, bem parada mesmo, vamos dizer. Então isso acho que também deve ter colaborado, né, em várias questões, sim. Porque você se exercitar, né, fazer os exercícios ajuda bastante. muito, né? Sim. A gente falou aqui com a Diana, né? Você vê, ela também teve uma gestação muito ativa e tudo. Aí no final acabou que não deu certo. Ela acabou tendo que partir pra cesárea. Mas é muito isso, assim, é muito particular. Cada uma vive, né? Uma experiência, né? Eu gostaria de ter tido a experiência do parto natural também. Mas com gêmeos. Com gêmeos. Não, na minha cabeça tava. Vai passar uma, o caminho já tá liberado. Eu li uma vez que Mas não é isso, gente. Não é isso. Eu li uma vez que parto gemelar, às vezes, de um bebê pro outro demora muito, né? E eu fico pensando, meu Deus, você passa todo aquele sofrimento com o bebê nascer, depois tem que passar tudo de novo pro segundo. Eu tenho primos gêmeos e a minha tia ficou 1 hora entre um e outro. Meu Deus. O dela foi natural. Eu sou gêmea. O parto da minha mãe foi cesárea, então deu uma diferença. Minha mãe fala que nem durou 10 minutos, e realmente eu acredito nela, porque as meninas não durou 10 minutos, mas eu acho que eles arredondaram ali na certidão de nascimento o horário. Mas eu tinha certeza que ia ser normal. Tinha certeza absoluta, tinha me preparado. Nas últimas consultas, a Lorena já estava encaixada. Então, eu falei, pronto, tá tudo certo. Meu único medo não era nem a dor.
Porque a gente não imagina, né? Pro primeiro filho, a gente, não conhece, né? Tá desconhecido. E o meu maior receio era uma vir natural e a outra ter que partir pra cesárea. Então, esse era o meu maior medo, né? Tipo, de uma entalar lá e não dá certo. Mas acabou indo as duas pra cesárea, mas a minha curiosidade era como que é gerar um bebê só, porque eu não sentia as meninas mexerem muito, porque o espaço não tinha. Então, aquelas barrigas, tipo, a barriga toda torta, aquele monte de mão, não tinha, né? Então, elas mexiam bem pouquinho, só assim, né? Tadinhas. Porque tava tudo muito apertado. E, então, eu gostaria de ter essa... Não gostaria. Eu tenho uma curiosidade, mas assim, já passou. É só uma curiosidade, assim. Do parto natural. E dessa questão, assim, de peso, né? Porque eu me sentia muito cansada, assim, por conta do peso. Então, eu gostaria de saber... Então, assim, é uma leve experiência, né? Mas qualquer dia eu sonho ali e pronto, já mata a minha curiosidade. Ai, gente, é uma experiência muito louca, assim, é transformador mesmo, sabe? Você conhecer o poder que o corpo nosso tem, sabe? Eu lembro que na primeira consulta pós-parto, minha médica falou assim, parto normal, que ele foi me indicar algum método contraceptivo, né, pós-parto. Falou, parto normal, você pode parir pode engravidar daqui a 1 mês, se você quiser, tá? Passou a quarentena, já pode engravidar. Aí meu marido, todo empolgado, eu, pelo amor de Deus. Mas tem essa coisa, né? E eu sei que agora, já tendo essa experiência, eu acreditava ficar mais tranquila em respeito a isso. Mas agora, conhecendo a dor, me dá um medo, sabe? Assim, mas aguentou uma vez, acredito que aguenta a segunda. Com certeza. Agora tá explicado porque as mães antigamente, né, sempre tinham, assim, bem carreadinho, porque era tudo parto natural, né? E aí, nossa, olha. Eles a recuperação, liberam, né? a recuperação é mais rápida, né? Sim. Ai, gente, mas realmente, isso que você falou, né, do corpo, né? Como que pode? Né, todo aquele... Uns 9 meses ali, né? Carregou o bebê, né? Depois teve todo esse processo aí do parto e depois já pronto pra outra. Meu Deus do céu. Mas assim, vamos colocar um adendo aí, né? Porque assim, uma coisa é o corpo estar... cientificamente, o corpo estar preparado. Outra coisa... a gente fala 40 dias, né, quarentena, eu acho que é um acalento ali pros maridos, né? Terem uma data, um prazo. Mas outra coisa é o psicológico, a cabeça da mulher. Total. Pós, né? Porque tem o puerpério, tem a amamentação. Você falou que isso foi começar a sentir mais leveza na amamentação a partir do 2º mês, né? Sim. Então, imagina... a criança já tem cólica, não dorme, e ter toda aquela rotina. Então, acho que cientificamente, pronto para outra. Mas, assim, a mulher ali no pessoal, aí eu acho que é bem intenso, né? Receber um positivo logo. Eu acho que algumas mães super querem, super vibram com isso. Mas ali, eu acho que vai da cabeça de cada uma, né? Tanto que depois que a Lia nasceu... Logo que eu pude colocar o DIU, eu já coloquei o DIU. Porque eu falava, não, nunca mais eu quero. É claro que hoje já mudou, né? Também eu já ia estar em outra fase e tal. Sim. Mas assim, durante o primeiro ano da Lia, eu nem pensava. Eu falava, não, jamais. Tanto que eu tava ali com o meu DIU, bem plena. Mas agora eu já tô sem de novo. Eu já perguntei eu já perguntei pro meu obstetra, posso pôr o DIU logo pós-parto, assim, na mesa do parto, assim, já coloca, aproveitar que o bebê saiu, já coloca. Porque também, 2 tá ótimo. Mas tem muito isso mesmo. O nosso corpo tá apto a engravidar novamente, apesar de que tem muitas mulheres que não engravidam no período da amamentação, né? Tanto que foi uma das coisas pra eu não me prevenir, porque eu acreditava muito nisso. Eu engravidei ainda na amamentação exclusiva. Porque quando eu descobri a gravidez, foi quando eu comecei um pouquinho antes tinha começado a fórmula. Então, ainda assim, ela mamava no peito e tal. Então, eu ficava um pouco mais tranquila. Ainda por ter os probleminhas de saúde que eu tenho, aí... eu achei que ia demorar por conta disso. Eu lembro que eu comprei um anticoncepcional que meu médico me indicou. Ficou no meu criado muito tempo. E eu tomo, eu não tomo, ai, não sei. Eu não sentia paz em tomar. Acho que era pra esse segundo bebê nascer mesmo, sabe? Porque eu olhava aquilo e falei, não sei se eu quero tomar hormônio, não sei e tal.
Eu falei, vou deixar. Não vai acontecer tão rápido, não. Vou deixar. Então, realmente, a gente engravida amamentando. Sim. Só que tem muito disso mesmo. Eu acho que ali, sei lá, os primeiros meses, tem muita questão dos hormônios, tá todo desregulado, a amamentação. E eu li também que na amamentação, no nosso psicológico, assim, da mulher, a gente não tá apta a engravidar. Porque a questão até hormonal, a libido, tudo mais, né, muda totalmente. Mas engravida. Eu li recentemente, assim, que a mulher começa a voltar ao seu estado psicologicamente falando, né, de como ela era antes de gestar, depois de 2 anos. Nossa. Então, assim, né, agora que eu estou... Olha, e deu certo com a sua conta, né? Porque agora que a Lia fez 2 anos, você tá pensando. Exatamente. Eu li faz pouco tempo, eu não lembro aonde, mas era justamente isso, que a mulher começa a voltar, assim, a ser o que ela era antes, né? Tipo, ao estado inicial, vamos dizer assim, né? De antes da gestação e da maternidade, depois de 2 anos. Então, basicamente... Tem umas que demoram mais, acho que... o processo de cada uma é diferente. Então, pelo que você tá falando, assim, né? É claro que teve seus desafios, mas você teve um puerpério bem tranquilo, assim, né? Parcialmente foi tranquilo. Acho que o que pegou mesmo foi bem o comecinho. Depois foi tranquilo. Eu acho que voltar à minha rotina o mais rápido, assim, mais normal, né? O novo normal foi muito importante. Porque talvez se eu fosse uma pessoa que pudesse ficar em casa 4, 5 meses com a neném, quando eu fosse voltar para minha rotina, eu ia sofrer muito. Então, como eu tive que voltar, né, pelos compromissos que eu tinha muito rápido, eu acho que isso me ajudou, sabe? Sim. Então... eu até acho que o puerpério não dura 3 meses, 40 dias, enfim. No meu caso, eu fiquei em casa com as meninas e o problema para mim não foi o primeiro mês. Claro, tem os seus desafios, a questão do sono, é tudo muito intenso. Mas a questão psicológica para mim pegou depois. Muito depois. Porque você conversa, você só vê o bebê o dia inteiro, o seu marido chega e aquele corre, né, porque eu não conseguia dar conta de tudo. Então, a hora que o marido chega, ou ele fica com o bebê, ou ele vai fazer algumas coisas em casa. E aí, o que acontece? Você só vê a criança o dia inteiro. Você não coloca pra fora os seus sentimentos. Então, a hora que o meu marido chegava, era o meu consolo. Eu começava a chorar, eu começava a conversar, Então, isso até quando eu tinha um assunto. E depois que os meus assuntos acabaram? Aí, o meu eu, como mulher, foi pro ralo. Entendi. Foi pro ralo. Então, eu pegava e falava assim... a nossa meta era colocar as meninas na escolinha com 2 anos. Então, eu falei assim, então até os 2 anos, eu vou ficar com as meninas em casa. Meu, isso na teoria é maravilhoso, é maravilhoso. Mas você se vê dentro de uma casa. Isso não muda o amor que você tem, a disciplina que você tem com os seus filhos. Porque assim, na fase da introdução alimentar, eu amava preparar as coisas para as meninas. Eu amava, eu fiz o método BLW. Então, eu adorava ler, estudar. Então, tudo a elas era 100%. Eu me dediquei muito. Mas a questão, Claudiane, psicológico... foi indo conforme elas foram desenvolvendo, elas foram evoluindo, eu fui me rebaixando, eu fui me desconectando de mim mesma. Então, isso pegou muito pra mim. Tanto é que nós não conseguimos manter a regra, né, dos 2 anos pra escolinha. Elas meninas foram com 1 ano e 5 meses. E hoje eu sento todo dia, eu tomo meu café da manhã. Eu demoro, pelo menos 40 minutos sentada, pensando em mim mesma, lendo alguma coisa, porque é muito importante a rede de apoio por conta disso, porque o nosso psicológico vai a ladeira abaixo. Então, o meu puerpério, eu falo assim, o puerpério dura quanto tempo? O meu durou 1 ano. Porque durante o primeiro ano completo das meninas, me machucou muito. Com o meu eu mesma, né? Então, conforme eu fui voltando, né, a minha carreira, conforme eu fui voltando a fazer as coisas, foi mudando. Então, acho que a mulher ter o seu ponto de equilíbrio ali com ela, às vezes não só trabalho, mas amigas, faz total diferença. Muito, muito. Eu lembro que logo assim que eu voltei,
os comentários eram assim, nossa, deve estar sendo muito difícil pra você deve estar sofrendo. E eu me sentia mal por não estar sofrendo. Nossa, eu acho que o normal era sofrer, né? Não que eu não me importava de estar longe dela, mas meus horários eram flexíveis, eu conseguia, sabe, ficar um tempo com ela, trabalhar um pouquinho e tal. Mas tinha muito isso, porque me fazia tão bem sair de casa um pouco, sabe? Sair daquela coisa, aquela angústia que batia, sabe? No final do dia e tudo mais. Porque ali você tá em contato com outras pessoas, você distrai, você fala de outros assuntos, você é realizada na sua profissão. Sim. Né? Então, por exemplo, pra mim, quando eu fiquei exclusivamente, primeiro que era um período de pandemia, então eu já tinha que ficar em casa. Então, eu fiquei exclusivamente com a Lia nesses 6 meses, né? Meu marido fala, nossa, você falou assim, beleza, agora eu vou ser mãe. Aí você ficou, tipo, totalmente sendo mãe. Esqueceu, né, das outras coisas. E aí, quando eu fui voltar no meu trabalho, na época eu era CLT, pra mim foi um martírio. Nossa, imagina. Então, assim, quando você não é realizada naquilo que você faz, aí você tem que deixar o seu bebê. Não, beleza, 1000 vezes ficar com o bebê em casa, né? Tipo, meu sonho era meu marido falar assim, não, amor, não precisa trabalhar, não pode ficar. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Porque quando a mulher tem a possibilidade de ter, né, de voltar, mas quando ela é realizada naquilo que ela faz, ela tá fazendo algo que ela ama, que ela gosta. E isso ajuda muito, né? Assim, no psicológico, você não se perder de si. Porque é bem isso que você falou. Parece que a gente se perde da gente, né? E isso faz muita diferença, né? Total. Pra você conseguir levar ali, como que fala? Lidar, né, com o puerpério de uma forma mais leve. Sim. Né? Sim, me ajudou muito, muito mesmo. É lógico que não fui trabalhar todos os dias felizes, sabe? Teve dias que eu falei, meu Deus, eu queria tanto ficar com ela e tal. Agora ela tá numa fase de querer ficar muito comigo, sabe? De eu sair de perto ela chorar, sabe? Agora, às vezes, me dói deixar ela, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que faz bem pra ela também. Pra ela também não criar esse hábito de só a mãe, sabe? Então, deixo com a minha mãe, deixo com o Diego, deixo com minhas irmãs, pra ela ir acostumando, porque vai fazer bem pra ela e vai fazer bem pra mim. Então, voltar muito cedo pra minha rotina, com certeza me ajudou muito a deixar mais leve, sabe? Nesse período. E você estando bem, né, com você mesmo, com as suas atividades, você consegue proporcionar ainda um melhor pra ela, né? Exatamente. Sim, exato. Plantão Sem Caretice informa. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do médico ginecologista obstetra Marco Antônio Lima, onde explica a orientação dada às suas pacientes que estão amamentando e descobrem uma nova gestação nesse período. Após seu pronunciamento, daremos continuidade no episódio imperdível com Áquila Barbosa. Oi, eu sou o Dr. Marco Antônio, sou ginecologista obstetra, atendo atualmente pela Unimed Limeira e particular também no meu consultório. Eu vim falar um pouquinho hoje aqui sobre gestantes, né, que conseguem essa graça aí da gravidez no período da amamentação, né? Então a gente tem desde pacientes que amamentam exclusivo, ou seja, aquele período ali de até 6 meses ali depois do parto, né? Onde tem um incentivo da amamentação exclusiva, até as pacientes que engravidam amamentando já no modo não exclusivo, né? Quando você começa a introduzir dieta, leite artificial, enfim, tá? Para o bebê. Primeiro, calma, né? A gente fala que engravidar na amamentação não é algo errado, tá? O ideal, pensando no bebê atual, é você manter aquela amamentação exclusiva, ou mesmo que não seja exclusiva, para aquele bebê que você tem no momento, né? Mas se você engravidar nesse período, você pode continuar amamentando, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? E a gente sempre orienta que, assim, essa tirada do leite, né, da amamentação, seja bem tranquila, né? Você não precisa pegar o beta-HCG e já se desesperar e já querer parar de amamentar. Então você tem tempo para isso, né? Para o bebê que você tem não sentir falta assim muito abrupta, né, do leite materno. E lembrando que o ideal é até nascer o próximo bebê que você desmame realmente o bebê, né? Esse é o ideal, por quê? Por causa da formação do colostro, né? Se você continuar amamentando até o parto do próximo bebê, do que está na barriga, né?
você não vai ter a formação do colostro, que ele é importante, né, nessa fase do nascimento ali, nesses primeiros dias, né, por conta do colostro ser como se fosse uma vacina, né, uma imunidade aí natural que o leite materno, esse processo de amamentação dá, certo? Então não se desesperem, tá? O ideal, sempre a gente lembra, né, que toda gravidez planejada é sempre melhor, né, porque o obstetra não só ele consegue diagnosticar, né, alguns fatores de risco para essa gravidez atual e já às vezes até prevenir problema maior na atual gravidez, tá? Então a gravidez no período da amamentação geralmente ela não é planejada, né? Então tomar esse cuidado só. Mas caso você engravide, não precisa desesperar, tá? Você pode ficar bem tranquila, só procurar o seu obstetra para começar o pré-natal e as orientações iniciais aí o mais rápido possível, tá bom? Isso é o que a gente orienta, tá bom? Então, um grande abraço a todas as pacientes aí que verem esse vídeo, né? E que a gente consiga aí juntar conhecimento para vocês aí. Um abraço. Ai, gente, olha. O papo está bom, mas estamos já chegando quase ao fim. Passou rápido, Nossa, né? muito! Eu falei pra você, eu não falei? Eu, como assim, você já vai falar isso? Mas Áquila, no final de tudo, assim, um resumo, né? O que você pode deixar de resumo, assim, da sua maternidade até aqui, desse começo de nova fase que vai, né, entrar, e uma mensagem, assim, para as mulheres que estão nos assistindo, para as que te acompanham também, que vão ver. O que você pode deixar, assim, pra gente? Gente, olha, a maternidade é realmente aquilo que todo mundo fala, é transformador, é maravilhoso, é desafiador, mas eu acho que é algo que nos faz evoluir tanto, 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 em tantas áreas, sabe? Que se eu pudesse desejar para todas as mulheres que querem ser mães, sejam mesmo, porque é maravilhoso, sabe? Criar um ser humano é muito desafiador, mas é maravilhoso. Você começa a valorizar tantas coisas pequenas, né? Que no dia a dia passa despercebido. O relacionamento com seus pais muda. O meu mudou muito. Me fez valorizar muito mais meus pais. Então, é maravilhoso. Eu amo. E por mais desafiador que seja passar por tudo isso novamente, me dá um certo receio, mas ao mesmo tempo, tão maravilhoso é gerar uma vida, né? Uhum. Então, me sinto muito abençoada, né? Uhum. Sou muito feliz por isso. Então, é isso. E vamos fazer uma brincadeira com a Áquila? Vamos. A gente tem um quadro aqui que a gente está começando, na verdade, que chama Aceita esse Pitaco. A gente sabe que a maternidade, né, vem de, como fala? Vem de brinde, assim, né? Uma enxurrada de pitacos. E como? Às vezes de pessoas, assim, próximas até, né? Da família, assim, que se sentem na liberdade de falar algumas coisas. Então, a gente vai falar, você aceita esses pitacos? Com certeza você já ouviu algum deles. Vamos lá. Como as plaquinhas não ficaram prontas, você vai ficar com o meu celular e tem o positivo e tem o negativo e o positivo. Aí só arrasta pro lado. E aí? Você quer começar? Mas foi planejado mesmo? Bom, como falar isso? Porque assim... Mostra a plaquinha. Planejado mesmo, igual foi a Helena, não. Mas a gente não estava se prevenindo, então a qualquer momento poderia vir. Mas é o que eu mais escuto, gente. Mas você queria? Mas estava planejado? Porque as pessoas se assustam, né? Porque ela é muito novinha. Então, eu escuto muito isso. E não tem problema se você queria, Sim. né? Não tem uma regra, Exato. Né? Tá tudo bem. Mas planejado, assim, de fato, não foi. Meu marido fala que por ele foi. Mas é isso. Vamos lá. E se for menina, vai tentar um menininho? Ai, gente, olha. O Diego, meu marido, ele tem muita vontade de ter um filho homem. Eu acho que a maioria dos homens, né, tem. Mas assim, por mim. Acho que 2 já tá ótimo.
Independente do que vier, não, 2 tá bom. Por enquanto, né? Você falou que gosta de família grande. Quando a gente começou a namorar, o nosso sonho era 3. Sempre foi 3 é um número lindo, 3. Mas agora eu acho que, bom, não sei, as coisas podem mudar, mas a princípio só 2 tá bom. Já parou de amamentar, né? Gente, que eu escuto muito isso também. Mas, não, então, continuo amamentando. Os mais velhos falam, meu Deus, você não vai aguentar. Ainda mais por eu ser pequenininha. Nossa, mas você tá grávida amamentando, é perigoso, vai te dar fraqueza. Mas o quanto eu puder amamentar, eu vou amamentar ela sim. Então, ainda não parei. Comecei a suplementar, o que tá facilitando um pouquinho. Mas eu amamento sim, quero continuar. E depois conta pra nós também lá no seu Instagram como que vai ser o desmame, né? Todo esse processo. Acredito que muitas mães têm curiosidade, pode ser que aconteça, né? De engravidar pertinho, assim, e queira saber, né? Sim, e pra mamãe que não sabe, a consultora de amamentação, ela é também para a fase do desmame, né? Ela auxilia nessa fase. Então, se a mamãe tá com alguma dúvida nessa parte do desmame, eu achava que só era na parte... na hora que desce o leite, com o RN, mas não. Ela também está presente também. No desmame. Que legal, para ser um desmame mais gentil, mais para os 2 lados, né? Sim. É bem legal. E por último, você já respondeu entre uma perguntinha e outra, né? Sobre um pitaco e outro. Vai parar por aí, né? Se nada mudar, sim. Vamos ver. O importante é você não dar pitaco. E se você dar um pitaco para uma grávida, se prepara que tem sinceridade, né? Sim, gente. O fato da gente se expor muito na internet, a gente escuta cada coisa, né? Tem vários comentários que eu leio e falo, não vou responder. Porque, realmente, às vezes a pessoa se sente no direito por você estar expondo aquilo, né? Então, você vai escuta muita coisa. Quando eu postar que eu estou grávida, eu já estou preparando. Não, mas agora, né? Verdade. Quando for ao ar, todo mundo já vai estar sabendo. Então, vamos ver como é que vai ser os pitacos. Com certeza que eu vou ouvir vários, né? Certeza. Ai, meu Deus. Não, mas vai dar tudo certo. Você ignora. Eu sou muito tranquila com isso. Muito. Não me influencia nada, assim. Eu também, né? Na época quando eu tava mais ativa ali nas redes, né? Na minha gestação, tinha muito também. E geralmente eu fazia um vídeo, alguma coisa. Fazia os rios, né? Eu lembro. Jogava uma indireta lá, tava tudo certo. Mas eu também não sou de perder tempo ficar respondendo. Aquilo que a gente sabe que tem comentários que realmente a pessoa quer te ajudar. Tem outros que você vê que não, então daí a gente ignora. Mas isso eu não levo pro coração, nada, então... Por isso, tá vendo, gente? O segredo da plenitude, né? De você ser essa pessoa plena, tranquila, com esse falar assim, na suave. Clara, muito obrigada pela sua participação. Gostei bastante. Foi uma delícia conversar com você, trocar experiências. Amei, gente. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. E não esqueçam de curtir, né? Deixar seu like, seu comentário, né? Escreva aqui embaixo quem você gostaria de ver aqui no nosso pod, de ouvir a experiência. Então, aquela mamãe que você acompanha nas redes, fala, adoraria ver ela lá, contando a história. Né? Porque, às vezes, a gente vê uma coisa no Instagram, né? E é tão legal a gente ver, né? Assim, confirmar, né? No caso da Áquila, a gente confirmou tudo aquilo que a gente vê ali no Instagram. Mas de ouvir um pouco mais, né? Ter essa conexão, né? Ouvir um pouco mais profundo. Porque, às vezes, a gente vê um post de 15 segundos, né? É tão rápido. Então, que bom ter essa troca. Então, compartilhem. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Já maratona os que já tem aqui no canal. Nossos vídeos são toda quarta-feira, às 8h. Então, não deixem de acompanhar. E até o próximo vídeo. Até, gente. Até mais. Tchau, tchau.